Obrigado, bem-vindos à Arena B3. Dispenso apresentações, certo? Celso Portiolli. Ele é o Celso. Gente, Otaviano, vocês conhecem, não preciso dizer quem é, mas vou dizer assim mesmo porque vai que, né? Repórter, ator, apresentador, passou por todas as grandes emissoras de TV desse país. E o cara partiu de uma carreira de jornalismo e entretenimento e se fez como um empresário, um empreendedor, num setor, vamos dizer assim, completamente inesperado para a carreira da gente, né? A gente, como profissional de comunicação, acaba gravitando em torno desse mundo. E o Otaviano hoje trabalha com negócios digitais. Então, eu queria começar a conversa, primeiro te agradecer muito tempo. Eu que agradeço. Para a gente é um barato poder estar aqui e conversar, então bem-vindo. E eu queria começar te perguntando uma coisa bem simples que você respondeu lá atrás. Tecnologia muda comportamento ou comportamento que muda a tecnologia? É essa braba. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo também. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa experiência incrível, inédita, tão transformadora para a gente receber um evento desse porte no Brasil pela primeira vez. E que bom estar com você, Leandra. Vibrante como tá, né? Vibrante como tá. E essa pergunta que eu gosto de lançar sempre, agora sou eu que tenho que responder. E eu acredito piamente que ambos têm poderes para mudanças. Mas a tecnologia, fundamentalmente, é a grande causadora da nossa transformação em termos de comportamento. É como eu brinco de maneira trágica, metafórica, mas é verdade. É como um acidente que acontece em nossa vida no meio do trânsito. Sob qualquer circunstância, aquilo interfere no seu dia a dia, aquilo muda o seu comportamento. Como qualquer provocação externa, que pode gerar uma percepção nova sobre si mesmo e sobre os outros. E assim a tecnologia. Senta no seu colo um aplicativo que você fala, poxa, por que nunca ninguém pensei nisso? Por que eu nunca pensei nisso? Ou por que ninguém nunca pensou nisso por mim? E isso altera a forma como você consome, como você se comporta, como você pensa. A mudança dos streamings definitivamente é um marco zero, por exemplo, no consumo de entretenimento audiovisual. E é essa visão que te fez enveredar pelo mundo do empreendedorismo digital? Eu sempre tive na minha veia o empreendedorismo, desde muito menino, desde os 15 anos. Sou neto de libanês, Habib. Sempre gostei de prestar atenção nos que eu tinha no caixa e onde ia esse dinheiro do caixa. Então, naquela perspectiva muito antiga, eu sempre acreditava que imóvel era uma coisa verdadeira e única, né? Isso desde criança eu sempre fui botando meus pequenos grãozinhos no meu saco lá de maneira diversa. Você sempre foi um poupador, então? Sempre, não poupador não, um investidor, melhor dizendo. Olha sempre só, acreditando em imóveis, em outras perspectivas comerciais, mas nunca, e a Flávia também, minha esposa, também tem uma perspectiva de empreendedorismo já antigo na vida dela. Mas eu nunca havia empreendido na minha própria carreira de maneira significativa. A gente é empreendedor. Quando você tem um talento, eu falo assim, você já está empreendendo, porque para você vender o seu talento, fazerem acreditar no seu serviço, no seu produto, que é você mesmo, você precisa ser empreendedor. Você precisa bater na porta, você precisa se vender, você precisa se apresentar. E eu vim de uma geração de empreendedores da comunicação e da arte, em que o produto tinha que ser entregue na porta. Eu tinha que ir atrás das pessoas. Eu não tinha internet, eu não tinha como vender online, não era um infoproduto. Então era um desafio muito maior. E aí chegou um momento de reflexão na minha vida, beirando os 50 anos de idade, quando foi em 2019, que eu ainda tinha mais um ano de contrato com a TV Globo e que eu estava definitivamente provocado a olhar para novas perspectivas pessoais e profissionais sobre mim mesmo. E aí eu estava provocado pelo Will Smith, o ator, o entertainer, porque em 2019 eu percebi um movimento dele. O Will Smith, com tanta notoriedade, globalmente falando, em vários aspectos profissionais, como ator, cantor, empresário e assim por diante, ele abriu um canal no YouTube. Aquilo me gerou uma interrogação piscando com o neon. Por quê um cara como ele vai lá e vai botar a cara a tapa ainda, abrindo digital? Foi quando eu entendi que ele um dia contou que a filha dele, a Jada, levou um amigo para dentro de casa e aí o amigo não sabia quem a Jada era, quem era o pai da Jada, só que era uma mansão. Essa amiga chegou na casa, olhou para Jada e falou assim, uau, que mansão, o que seus pais fazem? Ah, trabalha com entretenimento. Uau, entretenimento? É entretenimento o quê? Cinema. Cinema? Sim, Hollywood. Hollywood! Quem é seu pai? É diretor? É famoso? É um ator. Que ator? Will Smith. Grilos. A amiga não sabia quem era Will Smith. E aí ele falou, quem é Will Smith? Man in Black, um louco no pedaço. Gente, Will Smith, meu pai. A desconexão
naquele momento de gerações, que não identificou naquele momento quem era a figura do Will Smith, fez ele pensar brutalmente sobre o que ele queria para o futuro. E ele abriu o seu canal no YouTube e começou a se digitalizar. E em 2019 aconteceu isso. Em 2018 eu já estava com a provocação. Eu tinha acabado de sair do Video Show, 5 anos lá, porque eu havia feito uma provocação na Globo de querer um programa próprio meu, depois de 5 anos à frente do programa. Sim. E aí eu ganhei um programa próprio. Quando o primeiro, eu não me esqueço, eu estava no primeiro dia do meu programa, eu estava brincando, o último produto meu na grade. Eu estava em casa assistindo, eu virei para a Flávia e falei assim, ó, vou fechar meu ciclo. Sabe quando você se olha e você não se percebe? E aí eu não estava me percebendo mais naquele local, eu estava inquieto. Eu até brinco que naquele momento a Globo estava passando por uma grande reestruturação corporativa chamada Somos Uma Só Globo. Sim. Que é esse projeto longo dela de reestruturação corporativa. E eu brinquei, que eu falei, bom, vocês querem ser uma só Globo e eu quero ser 1000 Otavianos. E foi o que aconteceu. Em 2019 eu virei a chave, não renovei com eles, mais um ano que eu tinha pela frente, eu tinha uma janela ali de renovação ou não, e foi super simpática, carinhosa, foi amistosa, reconhecível as situações de cada lado, e eu queria voar e descobrir. E eu tô vendo como é que foi esse processo, assim, como é que é mudar de um trabalho estável, um contrato que você ainda tinha uma janela de 1 ano, na maior Sim. emissora do país, com um certo nível de conforto ali, vai, um puta programa, com uma audiência Certo nível grande. não, puta conforto, desculpa a palavra, era realmente um colchão confortabilíssimo. E como é que é isso? Como é que foi isso? Assim, você ficou com frio na barriga, Sim. você falou, puta merda, não devia ter feito isso, desculpa o meu francês. Não, mas tem problema. Como é que foi? Não foi fácil, porque é um pensamento que foi sendo amadurecido, com altos e baixos de pontos de decisão. Ah, vou. Ah, não vou. Não, melhor ficar aqui. Não, eu vou sim. Olha que legal. Ah, não é tão legal assim. E começou a ter uma oscilação nisso durante um ano anterior ao momento em que eu saí da Globo. Mas nos últimos 6 meses, a escala de positividade desse pensamento foi ganhando cada vez mais força e maturidade. Então, assim, eu compartilhei com a Flávia, que é minha parceira de vida, sócia em vários negócios meus, e ela ainda é uma contratada da TV Globo, e eu quis ouvi-la também. A Flávia tem a experiência que eu tenho. São 30 e tantos anos também de janela nesse mercado, do entretenimento, do audiovisual, da dramaturgia, da comunicação, e eu quis perceber também a opinião dela. Ela falou, vai. E a gente, que nem eu disse, a gente se estruturou para poder tomar uma decisão como essa também. Então, Sim. e quando eu tomei a decisão, eu falei, eu preciso fazer planejamento, eu preciso organizar. Eu não posso sair da maior emissora do país, a maior casa de entretenimento do país, e simplesmente ligar uma câmerazinha no meu quarto e falar, oi, eu tô digital agora. Você fez um business case, assim? Você trouxe alguém para pensar junto com você? Ou foi uma transição mais sua? Foi uma transição mais minha, mas que eu pesquisei e ouvi muitos amigos tubarões, empreendedores seriais, assim. Eu ouvi amigos que têm potência de percepção e de experiência que podiam dar para mim insights. E eu recebi muitos insights de amigos empresários conhecidos, que me deram muitos feedbacks, sem eu precisar pagar um centavo. Só uma garrafinha de vinho, sangue de boi. Mas eu ouvi sim, ouvi a Flávia, me ouvi, e aí eu criei um planejamento. E nesse business case que eu gerei, eu entendi que eu não podia dar um passo pequeno. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu primeiro preciso construir algo para que eu possa produzir. Porque eu fiz 3 perguntas, Leandra, fundamentalmente. O que quero fazer, como quero fazer e com quem quero fazer. E isso gerou uma pivotada de pensamento completo. A primeira coisa, saí do escritório que me representava. Deixei de ter um agente. Eu falei, se eu quero implantar minha visão, eu preciso implantar uma cultura própria, eu preciso botar o meu negócio do jeito que eu quero. Eu não posso ter alguém pensando comigo nesse momento. Eu tenho que decidir. Eu não posso ouvir a reflexão do outro, que pode ser subjetiva, baseada ou não em números. Então eu mudei o agenciamento artístico. Segunda coisa, o que quero fazer? Eu falei, eu quero fazer tudo. Então, para fazer tudo, o que eu preciso ter? Eu preciso ter capacidade de produção múltipla. Foi quando eu construí meu estúdio, aqui no Rio de Janeiro. Um estúdio que para os potes digitais era o maior até então. Para atender de um influenciador, eu cheguei com um estúdio de um investimento de quase 1,5 milhão, assim, só em equipamentos. Abri isso pré-pandemia. Aí, o que eu fiz? Com quem quero fazer? A última pergunta. Trouxe aí uma inteligência que eu achei bem legal e que provou se dar certo. Eu trouxe muita gente da TV Globo. Trouxe gente da capacidade de poder planilhar minha vida, basear meus números, estruturá-los, criar uma base sólida para que eu não enlouquecesse.
não ficasse com mesmo capacidade de investimento, eu não perdesse um norte aqui que eu pudesse colocar. E aí eu trouxe, do outro lado, criadores jovens do universo digital. Galera que já estava afundada, mergulhada, conversando com a audiência super jovem da internet. Então eu juntei o melhor dos dois mundos para gerar o conteúdo que hoje a gente propaga para tudo quanto é lado. E conta pra gente, sei lá, duas coisas que deram errado. Porque um bocado de coisa a gente vê que deu certo, e a gente olha de fora. Vou te dar a primeira. Quando eu saí da Globo, meu foco era, vou abrir um canal no YouTube. Vou dar a primeira frase. Will Smith. Vou dar para você a frase, se tivesse uma thumbnail, eu vou falar assim, o YouTube deu errado, para mim. Porque eu investi pensando no YouTube. Investi uma grana mesmo. 1 milhão foi 1,5 milhão foi aqui, 2 milhões. Foi um investimento que não foi pequeno. Tá. E eu cheguei pro YouTube e falei, ó, estou chegando. E eu estava com aquela visão, a perspectiva institucional. O que eu quero dizer? Eu quero me associar em termos de imagem a vocês. Eu quero participar dos eventos que vocês estão. Eu quero falar com vocês. Eu quero falar por vocês. Primeiro passo foi estar no Brandcast, o grande evento do YouTube. Me posicionei ao lado de Whindersson Nunes, estava Giovanni Eubank lá também e o Fábio Porchat representando Porta dos Fundos. Eu estava já, finquei 2 pés. E estava muito bem assessorado pelo pessoal da Play 9, do João Pedro Paes Leme na época, e do Felipe Neto. Eu me associei a eles, me aproximei deles. Só que aí eu entendi uma coisa do YouTube no Brasil, ou YouTube no Mundial, mas eu não tenho essa expertise para dizer com propriedade. Mas no Brasil eu entendi que até então ele não percebia uma figura como a minha, com porte de imagem e com porte de investimento, diferentemente de um garoto que ligasse uma câmera numa cidadezinha lá no interior, não sei de onde. Eles tinham a mesma pessoa para atender esses 2 níveis, 2 perfis de investimento, influenciador, gerador de conteúdo, produtor de conteúdo e assim por diante. E isso foi muito frustrante, porque eu tinha criado um tripé como missões. O tripé da audiência, o tripé da percepção, ou seja, reverberação, e o terceiro tripé fundamental financeiro, para bancar o negócio. Claro. O YouTube não entende uma pessoa que bota grana. Eu levei o YouTube no meu estúdio. Falei, esse estúdio aqui foi pensado em vocês. Isso aqui é para vocês. Me ajudem. E aí tem aquela máquina chamada algoritmo, que é um cego dirigindo um carro numa noite chuvosa, no interior, sem luz na rua, e a gasolina está acabando. Cada hora ele faz uma coisa, é tudo inesperado. Cada hora o algoritmo muda. Você bota 5 vídeos com um jeito de ser, de repente o algoritmo muda, leva você para lá e você fica doido. Foi quando eu decidi deixar o canal do YouTube. Botei ele em blackout. Porque eu tomei uma decisão pré-pandemia de provocar alguém maior. Maior para mim sob a perspectiva comercial, que poderia me dar algo melhor. O UOL. Foi quando há 3 anos eu fui lá no UOL e falei, ó, no início da pandemia, ali maio de 2020, eu cheguei lá para eles e falei o seguinte, ó, eu tenho estrutura, tenho gente, tenho capacidade de investimento. Preciso de um canal. Minha imagem e eu quero o tripé. Percepção, audiência e faturamento. Vocês entregam? Vocês topam? Topamos. Aí virou, aí era tão legal que eu até, de certa maneira, no meu planejamento, eu falei, eu quero fazer uma internet que ainda não está acontecendo. Eu quero sair do quarto, aquela visão de que internet tem que ser perspectiva de câmera no quarto. Nada contra quem construiu sua vida assim, mas eu entendi que estava prestes a dar um próximo passo e talvez eu tenha até antecipado esse movimento. Porque eu falei o seguinte, eu quero fazer um programa de internet que se pareça a TV. E virou até a nossa tagline, Otalab no UOL, o programa de internet que parece TV. E deu super certo. Estou há 3 anos com eles, onde eu gerei não só audiência, como gerei percepção, porque repercute muito cada episódio, e gerou negócio. Hoje, em comparativo, assim, não há comparação, o que eu faturo com o UOL, só como UOL, como artista, não chega, 3, 4 vezes mais do que eu ganhava apresentando video show. E você virou rápido? Assim, porque a decisão do empreendedor, ela sempre considera o risco e por onde eu vou. Será que essa decisão é a mais correta? Você tinha ali uma avaliação de que o modelo que você tinha pensado inicialmente do YouTube não ia voar. Ah, percebi rápido. E como que você mudou? Você Saí de lá, mas voei. Você pula? Pulei, porque a vantagem de você ter uma emissora sua é que você desliga ela se você quiser. Foi o que eu fiz. O que eles chamam de blackout, né? O meu canal está em blackout desde 2021, mais ou menos. Digo blackout de conteúdos originais. Eu parei de produzir coisas originais lá. Hoje eu fico só usando lá os 333 mil seguidores que eu ganhei rapidamente à época, apenas para fazer repercussão dos conteúdos que eu gero para outras plataformas que me geram audiência e me geram negócio.
E o que você aprendeu, Otaviano, do mundo digital? Quer dizer, você foi uma pessoa que olhou, falou, tenho aqui um negócio, tenho aqui uma forma nova de comportamento, um jeito novo, e eu quero transformar isso num negócio rentável, que hoje te paga muito mais do que a sua carreira anterior. O que você aprendeu desse mundo? Assim, um monte de gente olhando aqui, quando a gente produz para esse mundo, o que a gente tem que olhar? Primeiro, entender onde você vai gerar conteúdo, para quem você vai gerar o conteúdo. Porque isso é fundamental. Eu entendi de maneira brutal que cada audiência, cada comportamento gera um tipo de insight para você produzir algo específico. Em síntese, cada plataforma tem um conteúdo, tem uma percepção diferente, tem uma audiência para lá ou para cá. Isso é para o Instagram, isso é para o TikTok, isso é para o LinkedIn, isso é para o Facebook, isso é para onde você acha, para o próprio YouTube. O YouTube agora eu estou querendo retomar ele, mas agora ele não é mais o meu carro-chefe. Sim. Mas eu quero fazer algo próprio para ele, pensando na audiência para lá. E aí pesquisa. E a pesquisa é simples de ser feita. Abre uma caixa de stories, mantém lá durante uma semana uma conversa de entendimento. O que é que vocês esperam de mim? Como é que vocês querem que eu faça? O que vocês acham? Onde eu influencio vocês? Como é que eu posso te ajudar? São princípios básicos, mas que geram uma reação numérica, qualitativa, para você entender que cada audiência, cada plataforma vai demandar um formato, um conteúdo diferente. E aí o ensinamento maior, tudo pode mudar da noite para o dia. O algoritmo pode mudar. O Instagram agora não é mais uma casa de fotografias, é uma casa de vídeos. Aí você fala, putz, mas como assim? Institucionalmente o Instagram foi a casa da fotografia, dos fotógrafos. E hoje é vídeo. Mas por quê? Porque o TikTok veio. O TikTok está levando uma geração inteira de consumo para lá. E o TikTok fez eles repensarem. Então o algoritmo dos stories, por exemplo, das fotografias, está cada vez menor. Então você tem que apostar no vídeo. É outro formato de criação, é outro investimento. Como que você se mantém plugado? Assim, que redes você vê sempre? De onde você tira as suas ideias? Quando você vai pensar um novo negócio, para onde hoje, você olha? O meu assim, depois de 2019, só para todo mundo entender, eu não foquei só no digital. Sim. Porque a gente acabou pensando juntos, eu e a Flávia, de como a gente poderia potencializar não só a nossa imagem, mas a nossa inteligência. Porque a gente descobriu também que essa inteligência, a expertise de 30 anos, fazendo publicidade, pensando em publicidade, pensando em estratégias, porque a gente participa de muitas campanhas, de muitos pensamentos, de muitos players, de muitas marcas, cases de marketing, em que a gente entendeu que isso tem um valor para muitas companhias. Imagina você sentar numa cadeira dentro de uma companhia e contar assim, ó, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Ou, baseado no que a gente já fez, sabe, esses benchmarks que são tão valiosos, tá aqui, estava aqui. Como é que eu posso fazer as duas coisas ganharem força? Foi quando a gente entendeu que havia um outro local também de relação de imagem com marcas, não só na ponta da comunicação, mas sentando na cadeira, como os cases da própria Anitta com o Nubank, como o próprio case do Luciano com o Banco Pan, e com tantos outros players, a própria Gisele Bündchen com a Marina Rui Barbosa com o Arezzo, e esse modelo que nos Estados Unidos já é muito antigo, com o próprio Dr. Dre, com a Apple /Beats. Então, a gente entendeu que também faria sentido a gente ampliar nosso radar de negócios, saindo apenas da ponta de comunicação. Então, hoje a gente é sócio da operação no Brasil do Hard Rock Hotel, somos sócios da VCI, que é a incorporadora responsável por isso, ponta de comunicação, e sentamos somos conselheiros consultivos da VCI, somos sócios da maior rede de harmonização facial do Brasil, também no mesmo modelo de ponta de comunicação e inteligência. Lançamos agora recentemente ao treino, menos de um mês, lançamos uma plataforma incrível de bem-estar, saúde, conhecimento e treinos online. E a gente entendeu que essas duas unidades de valor poderiam ser potencializadas. Então a gente criou a agência Family e eu esqueci qual foi a pergunta. Eu fui falando e esqueci. Eu tô falando, onde que eu tô indo, gente? Tô conversando, eu quis fazer um parênteses. E não bebi ainda não, só depois das 6. Não, eu garanto isso. Não, eu esqueci a pergunta também, posso confessar? Como é que estão os senhores? Como é que tá a família? Você tá boa? Graças a Deus, pai. Então, hein? Mas bem, aquela caipirinha atrás, não esquecemos tudo, né? Eita. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. A gente está quase chegando aqui no nosso tempo. Eu queria encerrar te ouvindo um pouco sobre uma coisa mais pessoal sua. Como é que é essa transição? Porque você é um profissional que fez uma transição de carreira e está aí numa segunda ou terceira carreira muito bem sucedida. Como é que
como é que é isso internamente? Quais são as coisas que hoje te brilham o olho? O que você ainda quer fazer? Para onde você acha que tem espaço? Para onde você quer crescer? Eu acho que você tem que olhar para dentro. Você tem que saber quanto espaço tem aí no seu coração e na sua mente para você evoluir e buscar propósito, felicidade. Você tem que, com certeza, evoluir pensando naquilo que te faz bem, no que você deseja para a sua própria história, seja ela pessoal ou profissional. Essa decisão foi baseada naquilo que eu desejava para mim, e eu estava inquieto. E essa inquietude lá, como um gepeto, eu estava querendo fazer um Pinóquio, eu estava querendo fazer meu brinquedo, e hoje eu falo isso, hoje eu sou um gepeto, hoje eu construo negócios, formatos e conteúdos que se transformam em locais para eu brincar, porque acima de tudo eu me divirto com tudo que eu faço. Isso é matriz principal. Eu me divirto no pensamento sobre um Hard Rock Hotel, como eu me divirto produzindo conteúdo para o treino, como eu me esbaldo nas entrevistas do meu Watalab no UOL. Falando aqui na arena, isso aqui é propósito para mim. Eu até falando com o João Branco, ex-head de marketing do McDonald's Brasil, e o João lançou um livro que fala sobre isso, coração, fala sobre propósito, fala sobre profissão versus vocação. Essa é a minha vocação. Não é uma decisão simples mudar de carreira como essa. Tem que estar no seu cerne. Você tem que ser empreendedor por natureza. Você tem que ser corajoso por natureza. Medroso por natureza também, porque eu acho que coragem versus medo gera estratégia. Por isso que eu pensei bem. Por isso que eu gerei uma conversa também estratégica para que eu pudesse fazer do meu negócio um negócio também frutífero. Fosse uma coisa bacana. Então, eu acho que assim, o que move você é aquilo que move o seu coração, aquilo que move a sua vontade de transformação. Pessoalmente, eu sou muito mais feliz hoje, muito. Deu medo pra caramba nessa montanha-russa no início, mas a hora que ela soltou, nossa. E aí, claro, veio os desafios do cotidiano, dos negócios, dos altos e baixos, das instabilidades políticas, sociais, econômicas, comportamentais, que a gente vive ali na ponta, seja para qualquer perfil de consumo, de comportamento humano e qualquer segmento que a gente atua. Então, faça o que te mova, e o que me moveu foi minha felicidade. Gente, Otaviano Costa. Tem gente de obrigada. Cuiabá aqui, ó, também, camisa 7 do Banespa, olha só. Olha lá. E lembra da época que eu jogava vôlei no Banespa? Eu joguei vôlei, eu vim para São Paulo para jogar vôlei no Banespa, você sabia disso? Você sabe que eu tentei ser uma jogadora de vôlei, mas eu claramente não passei no teste da altura. Eu só encontrei a rádio muito cedo, eu tinha 15 anos, estava parado esperando o ônibus do Banespa, numa esquina lá da Alameda Santos, esperando o uniforme, com o uniforme bonitinho, e eu brinco que é uma metáfora da minha vida. Eu estava na calçada do esporte, quando na outra esquina estava ali uma promoção da Rádio Jovem Pan. Falei, Rádio Jovem Pan na rua da minha casa? Eu já fazia um monte de imitação, brincava, era um cara de pau. E aí, sem querer, eu fui abduzido por aquela promoção que estava acontecendo naquela marquise da prainha ali da Alameda Santos, onde fica a Jovem Pan. Aí eu brinco que eu atravessei da calçada do esporte para a calçada da comunicação, sem pensar, e nunca mais voltei, porque o ônibus passou. Ele não me viu, o ônibus do clube. O garoto não está aí, eu estava lá dentro admirado. Nesse dia, minha vida mudou. Eu, abduzido pela rádio, pela questão da rádio, eu subi no prédio, no Winston Churchill ali, fui no 14º andar e fiquei imitando, bati na porta, que era uma grade, fiquei imitando na porta sem parar. Não sabia o que eu queria, nunca tinha trabalhado na minha vida, eu era um aluno, um jovem que fazia vôlei profissionalmente. Até então, meu local de transformação e de sonhos estava depositado no esporte. E de repente eu comecei a imitar naquela porta, imitando. Fazia um monte de bobagem. Fiquei meia hora, 40 minutos ali. A menina queria me matar. Todo mundo entrando e saindo da rádio. Olá, olá. E fazia Paulo Francisco. Que você. Fazia todas as imitações possíveis. Até o momento que ela falou assim, vou chamar um segurança. Aí eu falei, não, tô indo embora. Quando eu estava indo embora, duas figuras se aproximaram da porta vindo do fundo do corredor. E todo mundo estava cruzando o corredor ali me vendo. E eu tava, o que é esse maluco na porta? De repente vem duas figuras. Uma era o diretor artístico da rádio, Beto Rivera, e o outro era o locutor principal da Rádio Jovem Pan, o Emílio Surita. Você é louco, meu? Sou louco, mas quero trabalhar. Eu sei fazer um monte de voz. Abre a porta para ele aí. Abriram a porta para mim, isso era uma terça-feira. Sexta-feira eu estava ao vivo para todo o Brasil, fazendo um programa chamado Pandemônio, fazendo as madrugadas também, escondido de meus pais, porque o Tutinha queria que eu ganhasse cancha de radialista, porque eu nunca tinha feito. E nunca mais saí da comunicação. E eu brinco que a primeira vez que eu ouvi minha voz com eco foi nesse dia. O Emílio e o Beto me colocaram dentro do estúdio e falaram assim, faz aquelas imitações que você fez que o Rogério, com a produtora, vai gravar. A hora que eu ouvi, alô, oi, mãe. Jesus.
Eu brinco, é poético, é romantizar, mas eu descobri naquele momento que entre meu corpo e aquele microfone estava a minha alma. Ali eu me descobri comunicador e nunca mais saí daqui. Cara, obrigada. Obrigada. Posso cantar 2 músicas, quer? Por favor, eu vou deixar o palco E pra nessa você. loucura de dizer que não te quero, vou negando... Essa aparência. Mas você não pode cantar isso pra uma goiana que nem eu. Que isso? Ê, Clássico. Goiânia! Tá vendo? Obrigada, Obrigado, gente. B3. Obrigado, galera. Obrigada. Beijo. Até. Ei, vamos tomar uma cachaça? Vamos. Lembrar a pergunta?